Salve, salve maconheiros, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tá aqui para fazer mais um vídeo de review e para dizer logo de cara para vocês, é um vaporizador de uma marca que muitos dizem bater de frente com a renomada Storz & Bickel. Tô falando dela, da Arizer e seu vaporizador Air Max. E já adianto para vocês, esse é um dos melhores vaporizadores que eu já testei aqui no canal no quesito extração, mas tem ressalva, e eu vou contar tudo nesse vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos para esse review. A Arizer é uma marca canadense que tem mais de 10 anos fazendo vaporizador. E ela é conhecida principalmente por uma coisa: os seus vidros, em formato de bocal. Quem já teve um vaporizador da Arizer sabe do que eu tô falando, né? O bocal de vidro deles é uma forma de assinatura. Então hoje a gente vai ver esse Air Max, que é o mais novo da linha Air, novo em partes, né? Porque ele teve seu lançamento em meados de maio de 2022. E eu vou mostrar para vocês tudo, desde a caixa do dispositivo, os acessórios, as funções, e no final eu vou dar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos do meu ponto de vista, que senti usando ele aqui para gravar o review. Bom, falando um pouco sobre a caixa do dispositivo, ela é uma caixa bem pesada e robusta. Basicamente, se bater em algum lugar ou até mesmo uma queda de um local mediano, os itens ficam intactos. Faz sentido ela ser pesada para proteger os itens de vidro. Olhando ela de frente, na lateral esquerda, você consegue ver os itens que acompanham o dispositivo. E na parte interna da caixa, você consegue ver um pouco mais sobre o adaptador de bong e os modos do dispositivo. Isso eu vou falar mais para frente. Para começar, o Air Max ele possui um bocal de 70mm, um adaptador de bong de 14mm, um prato para aromaterapia, tubos de PVC para transporte dos bocais, ferramenta para pilar, telas para o bocal, um sachê de lavanda para o prato de aromaterapia e o carregador, no caso, o cabo USB-C e a caixinha do carregador. Agora sim, vamos começar a mexer no vaporizador. O Air Max é um dispositivo com um peso mediano, em torno de 160 gramas sem o bocal e com o bocal 169 gramas. Por ser um vaporizador com um formato mais cilíndrico, similar dos modelos V4 Pro, V3 Pro, CFC 2.0, ele acaba trazendo um conforto até em carregar ele no bolso. Mas infelizmente não recomendo muito fazer isso, pois como os bocais são de vidro, tem o risco de quebrar. Leva ele no bolso e os bocais no tubo de PVC para proteção e uma bolsa, talvez. O Air Max tem uma tela na parte da frente que é pequena, mas não é ruim, pelo contrário. Ela entrega tudo o que promete. Você consegue ver a temperatura claramente, os ajustes do dispositivo e a bateria dele que fica no canto da tela. Um ponto que chama atenção na tela é que o dispositivo vira automaticamente quando colocado de ponta cabeça. Essa é uma função muito boa para quando você conecta ele em um bong. Na parte de baixo do dispositivo, temos a bateria dele. Aqui fica um ponto importante para você que vai pegar o seu Air Max pela primeira vez. Basicamente, ele vem com um plástico na bateria dele e no conector da tampa. Esse plástico precisa ser retirado antes de usar pela primeira vez, porque senão o seu vaporizador não vai ligar. Isso é um meio de segurança que a marca colocou no dispositivo. Saindo da visão geral do dispositivo, vamos agora para as funções dele. Para ligar esse vaporizador é um pouco diferente. Por exemplo, um V4 Pro nós ligamos ele com 3 cliques. Um Fênix Pro são 5 cliques. Esse vaporizador é por meio de 2 botões. No caso, o botão Power, que fica sozinho no lado esquerdo, olhando ele de frente, e o botão Mais, que fica no lado direito. De fábrica, ele vem com 4 segundos para ligar, com o timer mostrando na tela enquanto segura o botão. Mas você consegue ajustar nas configurações para usar de 2 a 8 segundos. Quando ele liga, o vaporizador faz um barulho e aparece aquela mensagem famosa da marca, no caso, o High com uma carinha feliz. Quando ligado, ele já começa a aquecer. Ele leva em média de 55 a 60 segundos para esquentar, isso visando que ele está frio. Demora um pouco, mas pode ter certeza que vale a pena quando chega na temperatura. Para ajustar a temperatura dele é simples, usando os botões da lateral, de mais e menos. Se você segura o botão, ele aumenta de 10 em 10, ou diminui de 10 em 10. Mas é possível também usar ele de 1 em 1 para aumentar ou diminuir a temperatura. Antes de falar sobre a câmera dele, vamos falar sobre os ajustes do menu. Basicamente, para entrar no menu, você precisa apertar uma vez o botão de Power. Nesse menu, você tem algumas funções. Por exemplo, ajustar o bipzinho das teclas. Quando você vai apertando, ele vai fazendo um barulhinho.
ajustar o barulho quando chega na temperatura, que aí ele faz 2 bips, ajustar a luminosidade da tela, ajustar de Celsius para Fahrenheit, tempo para ligar o dispositivo, igual comentei anteriormente, e quanto tempo de sessão o dispositivo faz, indo de 5 a 15 minutos. Fazendo um adendo aqui, o Air Max tem um sistema dentro dele que é chamado Dark Mode. Basicamente é um modo que funciona como o normal, porém ele é mais discreto, para lugares com uma luz mais baixa. É um modo que fica poucas informações na tela para prezar a descrição. Sobre a bateria do dispositivo, ela é uma 26650, é uma bateria bem robusta, se comparada a uma 21700 e uma 18650. Tem uma carga de aproximadamente 5.000 mAh, que de fato é melhor que muito celular por aí. Deixei o Air Max zerado e coloquei para carregar às 8h30 da manhã e ele levou em média 2h30 para ficar 100%. Bastante tempo, mas pode ter sido influência do carregador que eu usei, pois o da marca é um formato quadrado e eu não tinha um adaptador para carregar. Usei um meu da mesma voltagem e amperagem. Vale destacar que esse vaporizador não pode carregar na Powerbank, e sim na tomada. A própria Arizer fala que é o recomendado. Agora sim, esse vaporizador é diferente. É para colocar a erva no caso. Não é só jogar na câmara e colocar o bocal, igual os outros modelos. Você precisa colocar a erva no bocal do vaporizador, sem apertar muito para você ter um espaço para aquecer, virar o vaporizador de ponta cabeça para colocar o bocal e encaixar até você sentir que deu tipo um clique. Aí só depois você consegue usar. É bem similar o Tiny Mic 2 que eu já mostrei aqui no canal. Sobre o vapor dele, aqui que tá o ponto. O Air Max trabalha com aquecimento híbrido. Tem um pouco de condução e um pouco de convecção. Por que isso é bom? Que ele extrai o melhor da erva e o sabor fica mais limpo. Já mostrei outros modelos aqui que são híbridos, só um ou outro, e todos são de alta qualidade. Mas eu senti que o Air Max puxa mais para a convecção do que para a condução. Isso é um ponto muito forte dele. Mas o que faz o Air Max ser o Air Max, na minha opinião, é o bocal de vidro. O vapor passa por todo o vidro antes de chegar na boca. Isso esfria o vapor, deixa ele mais suave e principalmente mantém o sabor da erva 100% puro. Com o vidro, eu sinto que eu consigo puxar muito vapor e não queima a boca, como no caso de um Stary da vida. Eu quero ser transparente com vocês que o Air Max é um dos melhores vaporizadores que eu já experimentei no quesito de extração, mas ele fica atrás do V4 Pro, que tem um sistema de convecção que me surpreendeu muito pelo preço, e também fica atrás de um Tiny Mic 2. Mas mesmo assim, a produção de vapor dele é sensacional. No vídeo eu deixei passando o meu teste com o vapor, e de verdade, é muito bom mesmo. Você sente bem o sabor da erva, e demora para ela ficar com aquele gosto de pipoca queimada. Comecei em 180 e depois segui subindo até 195 para extrair tudo que a erva tinha. Ele tem uma nuvem de vapor muito perceptível a partir de 195 para cima. Fora isso, a puxada é leve, mas em alguns momentos, se coloca muita erva, como eu fiz uma vez para testar, o tubo fica meio entupido e fica ruim para puxar. No mais, ele é muito bom e em breve sai um comparativo dele com outros modelos. Como prometido no início, eu vou falar sobre os 3 pontos positivos e os 3 pontos negativos. Começando pelos positivos, o primeiro é o sabor. Foi como eu disse anteriormente, ele entrega um sabor muito limpo e dá para você sentir de cara todos os terpenos da erva. Até o prem ficou perfeito. Bateria seria o segundo ponto. Basicamente, quando carrega ele uma vez até 100%, ele dura muito tempo. Comigo durou quase 9 sessões usando em 195 graus. E o terceiro ponto é a limpeza. A limpeza dele é muito boa. Basicamente, pelo bocal ser de vidro, você consegue colocar ele inteiro no álcool e deixar ele curtindo uns 10 minutos, passar um cotonete e tá pronto para outra sessão. Agora, os negativos. Primeiro ponto acaba sendo o bocal dele. Nem tudo são flores, porque o bocal é maravilhoso, mas por ser de vidro, o cuidado é redobrado. Não vai ser legal ficar sem o bocal. O aquecimento dele seria o segundo ponto negativo, que o aquecimento é um pouco lento e isso para alguns pode ser um incômodo. E o terceiro ponto é a bateria. Por ser uma bateria potente, ela demora um pouco para carregar. Por isso, sempre mantenha a sua carregada para não ficar na mão ou tenha uma reserva. Então, pessoal, é isso. Esse foi o review do Air Max da Arizer.
O Air Max, para mim, é um ótimo vaporizador, porém, como eu sempre digo, ele é para algumas pessoas e para outras não. Ele é para quem busca um vaporizador híbrido, com tragadas mais leves, microdoses e uma bateria de alta qualidade. Mas também não é para uma pessoa que não curte um bocal de vidro, um vaporizador com peso mediano e até mesmo a questão do método de aquecimento ser híbrido. Acredito que com tudo isso que eu passei para você, uma opinião será formada se vale ou não a pena investir em um vaporizador desse nível. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha e vamos rumo aos 1000 inscritos. Chapado de Informação agradece e tchau!